No Prevê Saúde desta semana, temos a grata satisfação de receber o Dr. Fabiano Neves, médico oftalmologista e especialista em glaucoma. E como é especialista nessa área, nós falaremos de um tema muito importante, silencioso e que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Fabiano, já para iniciar o programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é essa doença silenciosa chamada glaucoma. Muito bem, Zé Eduardo. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade. Mais uma vez estamos aqui conversando sobre glaucoma. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma neuropatia. É uma doença que normalmente cursa com um aumento, uma flutuação da pressão dos olhos. Isso leva a alterações no nervo óptico do paciente, no fundo do olho do paciente. E se isso não for tratado, se isso não for diagnosticado, leva a perda de campo visual. Ou seja, isso evolui para a cegueira e isso, infelizmente, é irreversível. A perda de visão pelo glaucoma, ela não tem retorno, ela é irreversível. Quando você fala em doença silenciosa, é porque ela não dá nada de sintoma, a pessoa não tem dor, a pessoa não tem uma baixa visão, nada. A hora que vai perceber já era, Fabiano. Exatamente. No começo da doença, praticamente metade da história da doença, da evolução da doença, ocorre sem nenhum tipo de sintoma. A pessoa não tem dor, o olho não fica vermelho, a pessoa não sente absolutamente nada. Ela vai fazer uma consulta de rotina no médico e o médico percebe que tem alguma coisa alterada. A pressão dos olhos normalmente está elevada, ele faz um exame que se chama fundoscopia, ou mapeamento de retina, e vê o fundo de olho, vê o nervo óptico, que normalmente está alterado também. E a perda de campo visual, a perda de visão, no começo, ela demora muito para aparecer, inclusive nos exames. Então, muitas vezes o paciente nem tem noção do que ele tem, vai fazer uma consulta de rotina e é diagnosticado com a doença. E como você faz um diagnóstico de precisão? Exame do fundo do olho, pressão, isso é o suficiente para você fazer um diagnóstico de glaucoma, Fabiano? O glaucoma, a gente tem uma tríade clássica de alterações que normalmente envolvem a pressão do olho alterada, a alteração do nervo óptico e a alteração de campo visual. Então, os exames básicos para a gente, pelo menos, suspeitar da doença são esses. A gente mede a visão do paciente, mede a pressão do olho, vê o nervo óptico e faz um exame de campo visual ou campimetria. A partir disso daí, se isso estiver alterado, a gente complementa com outros exames que são necessários. Tomografia de nervo óptico, paquimetria, curva tensional, são exames mais específicos, mas que a gente precisa muitas vezes para confirmar o diagnóstico e fazer o segmento do paciente daí em diante. Existem vários tipos de glaucoma ou glaucoma é uma coisa só? Existem vários tipos sim, Zé Eduardo. De uma maneira bem didática, a gente divide o glaucoma em glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. Na nossa população aqui, no nosso dia a dia no Brasil, e Bauru não é exceção, a grande maioria dos pacientes tem glaucoma de ângulo aberto, que é esse que a gente está conversando desde o início do programa, que ele é assintomático no início, né? Ele não tem sintoma nenhum com relação à dor, à vermelhidão, a pessoa nem sabe que tem a doença. E nós temos uma pequena parcela de pacientes que tem o glaucoma de ângulo fechado. Esse sim, muito sintomático, é a crise aguda de glaucoma. A pessoa procura o médico com uma dor insuportável, perda de visão, vermelhidão, sintomas sistêmicos, náuseas, vômitos. É uma dor extremamente importante que leva o paciente a procurar um serviço de urgência, um serviço de emergência, e ele é diagnosticado com glaucoma de ângulo fechado. Mas isso, via de regra, aqui é muito pouco frequente. A grande maioria das pessoas, então, estão acometidas do glaucoma e nem sabem disso. Quantos por cento da população tem glaucoma, doutor? Na população em geral, vamos falar isso em nível mundial, 1% das pessoas tem glaucoma. Isso aumenta conforme a pessoa vai ficando mais de idade. A partir dos 40 anos, sobe para 2 a 4%. Isso vai aumentando conforme a pessoa vai pegando mais idade. Então, é uma doença extremamente prevalente no nosso meio. E a importância do diagnóstico precoce é porque, se diagnosticando precoce e tratando precocemente, a pessoa pode ter a remissão desta doença, pode ter a cura dessa doença. Por que tratar precocemente é importante, doutor? Quanto mais precoce a gente inicia o tratamento, ou seja, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, maior é a chance que a gente tem de preservar a visão desse paciente. O que é importantíssimo a gente frisar sempre é que, a partir do momento que a pessoa perdeu alguma porcentagem da sua visão por glaucoma, essa porcentagem de perda, ela não retorna. Infelizmente, a perda visual pelo glaucoma ela é irreversível. O que a gente tem que é segurar o máximo possível
com o tratamento para que isso não evolua e a pessoa fique com uma visão, vamos dizer assim, satisfatória para o resto da sua vida. Mas, infelizmente, não tem cura. O tratamento é para a vida toda. Ô, Fabiano, e existe uma causa específica para o glaucoma? Ou seja, o indivíduo que tem glaucoma é por causa disso, daquilo, ou são fatores genéticos, o que leva a isso? A gente costuma falar que o glaucoma é uma doença multifatorial. Alguns fatores de risco que a gente pode elencar. Idade, como eu falei, a incidência aumenta com o passar dos anos. Histórico familiar. Quem tem parente de primeiro grau com a doença tem uma chance, isso já foi determinado estatisticamente, 6,7 vezes maior de vir a desenvolver a doença. Indivíduos afrodescendentes, indivíduos que fazem uso de medicação à base de cortisona por uso prolongado, indivíduos com cirurgia prévia, indivíduos que têm alta miopia, que têm miopia de grau elevado, são fatores de risco para a doença, para o glaucoma. Crianças podem ter glaucoma? Crianças podem ter glaucoma, sim. Existe o glaucoma congênito, que a criança nasce com uma malformação no seio camelular, na parte anterior do olho, isso leva ao desenvolvimento do glaucoma congênito, que é muito raro, a incidência é muito baixa, mas isso pode acontecer. Existe o glaucoma da infância, o glaucoma juvenil, que também são raros, mas pode acometer qualquer faixa etária. Fabiano, existe um protocolo de quanto em quanto tempo as pessoas devem fazer uma avaliação oftalmológica para prevenir o glaucoma, ou, na verdade, esses exames são feitos em todas as consultas e a partir do momento que diagnostica ou suspeita-se, tem que ter um cuidado mais de perto? A gente preconiza que, assim, de rotina, qualquer pessoa faça uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano, anualmente. O indivíduo que tem glaucoma, dependendo do estadio da sua doença, se isso está mais avançado, se está moderado, se está ainda inicial, a gente tem que fazer avaliações mais periódicas. Por exemplo, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo do que a doença já evoluiu. Mas uma vez que foi feito o diagnóstico, tem que ser feito o tratamento e o acompanhamento perene. Isso é para sempre. Estas pessoas geralmente aderem ao tratamento, ou o fato da pessoa não ter nenhum sintoma, ela acaba muitas vezes negligenciando o tratamento? Isso infelizmente acontece. Existe um termo em inglês que chama compliance, que é o que o americano sempre bate muito nos congressos, falando a respeito de, primeiro, o paciente entender o que é a doença, entender o que ele tem. E a partir disso, ele se fidelizar ao tratamento, ou seja, ele perceber que ele tem que usar normalmente um colírio, que é o tratamento que a gente inicia. E esse colírio tem que ser utilizado todo dia, no mesmo horário, de acordo com a prescrição que o médico fez, para que com isso se consiga o controle da pressão do olho e assim o controle da doença. Mas, infelizmente, muitos pacientes não entendem o que é a doença, negligenciam o uso do colírio, perdem consulta de retorno, não fazem os exames e acabam nos procurando muito tempo depois, quando eles vão perceber que a doença está dando sintoma, ou seja, que ele está perdendo a visão. E, infelizmente, não tem como a gente fazer com que isso regrida. Fabiano, esses pacientes muitas vezes acabam não aderindo ao tratamento por não conhecer a doença ou por realmente achar que aquilo não vai acontecer com ele. E, infelizmente, lá na frente paga um preço muito caro, porque realmente não volta a visão. Com certeza. O glaucoma, como você já falou no início do programa, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo todo. A cegueira por glaucoma ela não tem retorno, a pessoa tem que entender isso. O segredo do tratamento é pegar o paciente logo no começo, agir de uma maneira correta com relação ao controle da sua pressão intraocular, para que isso não leve a uma perda de visão, ou seja, para que a gente consiga controlar o paciente sem que ele tenha a perda do seu campo visual, né? Uma vez que ele teve perda, e essa perda, se não for tratada de maneira correta, se não for controlada, ela vai evoluindo até que chega numa cegueira completa. Muitas vezes eu fico imaginando assim, o que leva o indivíduo a não tratar adequadamente. Vai falar, poxa vida, glaucoma tem que tratar para o resto da vida, é uma coisa que a gente vai ter que pingar colírio. Puxa, quem tem diabetes leva uma picada às vezes, 2, 3, 6 vezes ao dia. Você pingar colírio uma vez, 2 vezes ao dia, e o indivíduo ainda acaba não fazendo adequadamente o uso desta medicação, eu acredito que seja pura ignorância, ele não ter noção do mal que ele está causando para o nervo dele, o que ele está lesando, perdendo de fibras e o que ele vai ter que pagar no futuro. É óbvio que o glaucoma não é uma doença que vai cegar em 1, 2 anos de não tratamento.
a não ser aqueles glaucoma agudo. Mas o crônico simples vão anos e anos de negligência, de não tratamento para chegar lá na frente à cegueira, né, Fabiano? Com certeza. A pessoa tem que, em primeiro lugar, como a gente falou, entender o que é a doença, aderir ao tratamento. E o tratamento não é nada complicado, é usar colírio, né? Normalmente a gente usa 1 ou 2 colírios, em alguns casos 3, mas a cirurgia, que era uma coisa que era extremamente frequente há tempos atrás, hoje em dia, com os medicamentos potentes que a gente dispõe no mercado, ela está sendo cada vez mais postergada. Existem, claro, pacientes que têm que operar logo no início, mas isso não é a regra, isso é a exceção. A maior parte dos pacientes que aderem ao tratamento, que usam o medicamento de maneira correta, conseguem controlar a sua doença e manter uma boa qualidade visual, manter uma boa visão, praticamente sem perda de campo visual. O segredo está em tratar e tratar de maneira correta. Eu me recordo, na época que nós terminamos lá a especialização, existiam 2 medicamentos, timolol e pilocarpina. Você tratava com timolol ou timolol e pilocarpina. Ou era um ou era os 2 e todo mundo tinha que tratar dessa maneira. 30% das pessoas não controlavam a pressão e iam para a cirurgia. Quantos por cento das pessoas hoje vão para a cirurgia? Porque hoje existem medicamentos muito mais potentes, muito mais modernos, Fabiano. Eu diria que em torno de 10%, às vezes até menos, porque a gente tem hoje em dia uma classe de drogas que chama análogos de prostaglandina. Esses remédios são extremamente potentes, a posologia é de 1 gota, 1 vez por dia, normalmente à noite. A gente pode associar com outras classes de drogas, o timolol, por exemplo, que é um beta-bloqueador, análogos, inibidores da anidase carbônica, outros medicamentos que a gente pode utilizar que normalmente têm um efeito muito bom, aditivo a essa classe de drogas e com isso a gente consegue um controle adequado. Mas, como eu falei, a grande maioria dos pacientes, se fizer o tratamento correto, consegue controlar. Uma pequena parcela não tem uma resposta satisfatória e acaba evoluindo para a cirurgia. A cirurgia do glaucoma é uma cirurgia simples, Fabiano? Uma cirurgia corriqueira? Qualquer um pode ser submetido? É uma cirurgia extremamente delicada. É uma cirurgia que ela envolve uma série de passos técnicos, é uma cirurgia que pode ter uma série de complicações, tanto no sentido de não funcionar ou funcionar demais. A gente pode abaixar muito a pressão do olho do paciente, isso levar a uma série de complicações. Então, é uma cirurgia que envolve uma série de cuidados, tanto durante a cirurgia e principalmente no pós-operatório. O paciente tem que ficar de repouso, tem que usar medicação, não pode coçar o olho e tudo mais, então não é uma cirurgia simples, muito pelo contrário. Quando a gente fala tratamento para o resto da vida aí, usando esses colírios são muito caros, muitas vezes a pessoa não tem condição de tratar ou o Sistema Único de Saúde fornece esse tipo de medicação? Os colírios, comercialmente falando, são caros. A gente sabe que o preço deles para a nossa população é elevado. Porém, o Sistema Único de Saúde tem programas que faz com que esses remédios sejam disponíveis. Então a pessoa tem que fazer um protocolo, né, tem que fazer toda uma papelada ali, mas eu tenho vários pacientes que fazem isso e conseguem pegar via estadual, o Hospital Estadual aqui em Bauru, ou na sua cidade, o que for de medicamento de alto custo. Medicamento de alto custo, isso mesmo. Fabiano, cada vez mais a gente vê o diagnóstico precoce em crianças, não aquele glaucoma congênito que você falou, mas jovens aí, adolescentes, com o diagnóstico de glaucoma. É mais difícil tratar? Este jovem, se tratar, ele também vai ter uma sobrevida grande do seu nervo óptico? Eu acho que quanto mais cedo for diagnosticado e iniciar o tratamento, melhor. A gente pega a volta e meia, como você falou, crianças, não com glaucoma congênito, mas com glaucoma infantil, glaucoma juvenil. Normalmente esses glaucomas costumam responder um pouco menos à medicação, mas a grande parte que a gente tem acompanhado, fazendo o uso correto, normalmente os pais entendem o que é a doença e fazem com que a criança ou com que o adolescente use o remédio da maneira correta e conseguem controlar a doença sem maiores problemas. Aqueles implantes de válvula que existem hoje são cirurgias também frequentes, indicado aí para todas as pessoas? Quando a gente costuma falar o seguinte, quando a cirurgia tradicional, que é a trabeculectomia, uma cirurgia filtrante, não funciona, ou funciona de uma maneira inadequada, não é o que a gente quer, existem outras opções que são, claro, mais agressivas. Uma delas é o implante para se colocar um tubo de drenagem. Existem vários implantes disponíveis no mercado. São cirurgias também delicadas, que podem cursar também com complicações. São cirurgias normalmente para quando a primeira cirurgia não funcionou. Então fez uma cirurgia que é a tradicional, que é a trabeculectomia, não deu certo,
você vai partir para alguma coisa que seja mais eficaz, porém que tem risco também. As cirurgias a laser para o glaucoma funcionam, Fabiano? As cirurgias a laser para glaucoma, elas têm basicamente dois tipos. A gente tem um tipo de cirurgia a laser, por exemplo, para glaucoma de ângulo fechado, chama iridotomia, quando é feito com laser, ou iridectomia, quando é feito por via cirúrgica convencional, que é para tirar o paciente da crise. E tem a aplicação de laser no trabeculado, que tem dois tipos, é o ALT, que é a cirurgia mais tradicional, e o SLT, que é uma cirurgia mais moderna. O SLT vem ganhando bastante espaço atualmente, mas ainda frente ao uso de um colírio, por exemplo, como uma prostaglandina, o efeito na redução da pressão acaba sendo praticamente o mesmo. Então, assim, não é uma cirurgia que resolve o problema do paciente para o resto da vida. Ela tem também, vamos colocar assim, tempo de uso, né? Ela tem um tempo de efetividade no controle da pressão, depois normalmente tem que ser reaplicado ou tem que usar um colírio para voltar a controlar a pressão. Então, não é para todo mundo que funciona. Então, na verdade, esse tipo de cirurgia laser, no caso de usar o laser no trabeculado do paciente, ela vai funcionar por 1, 2 anos, depois o indivíduo tem que voltar a usar a medicação. Normalmente é o que acontece. Existem algumas pessoas que começam a usar a medicação e depois ela para de fazer efeito? Sim. Alguns pacientes desenvolvem o que a gente chama de taquifilaxia, que seria, entre aspas, o organismo acostumar com o remédio. O remédio perde a sua eficácia ao longo do tempo. A maior parte dos pacientes que usa beta-bloqueadores tendem a ter essa taquifilaxia ao longo do tempo. Nas prostaglandinas, isso é bem menos frequente. Normalmente a gente tem pacientes que usam esses análogos de prostaglandina há quase 20 anos e continuam com a pressão controlada. Existem algumas outras doenças, como diabetes, hipertensão, que podem interferir no curso desta doença? As doenças sistêmicas, o que a gente mais fica atento é o uso crônico de corticoide. Por exemplo, a pessoa tem uma doença renal, uma doença reumática, que ela tem que usar corticoide por longo tempo. Isso costuma, em algumas pessoas, interferir muito na pressão do olho e dar um glaucoma corticogênico secundário. A hipertensão arterial normalmente não tem relação com o glaucoma. Com relação ao diabetes, existem muitos estudos que são conflitantes. Alguns falam que seria um efeito aditivo de complicações e outros dizem que não. Mas, de uma maneira geral, assim, doença sistêmica, o que nos chama mais atenção são os glaucomas secundários, né, em virtude de efeitos colaterais de medicações, ou se a pessoa tem alguma doença, por exemplo, tipo uma uveíte, né, que é uma doença que pode ter características sistêmicas também, uma inflamação crônica no olho que leva a um glaucoma secundário. Doenças do olho como miopia, o míope tem uma maior tendência a ter? Sim. Os pacientes que têm alta miopia, graus altos de miopia, têm maior chance de desenvolver a doença. Isso é estatisticamente comprovado, né? É um fator de risco para o glaucoma. Assim como cirurgia intraocular prévia, né? Já operou o olho, por exemplo, de catarata, de retina, isso tende a ter também uma chance maior de desenvolver glaucoma ao longo do tempo. Pacientes com catarata também têm uma maior incidência em glaucoma? Tem alguns pacientes com catarata que desenvolvem, pelo aumento do cristalino, quadros de glaucoma agudo. Então a pessoa, de uma hora para outra, começa a aumentar a pressão do olho porque o glaucoma está relacionado a uma catarata intumescente, uma catarata maior que está comprimindo as estruturas ali e leva a um aumento da pressão do olho. A catarata senil, aquela que aparece com a idade, normalmente o aumento de pressão, se acontecer, ele é gradual e ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que nos chama tanto atenção. Certo. Fabiano, dizem que se nós vivêssemos até os 120 anos, de alguma maneira ou de outra nós teríamos perda de fibras de nervo, que seria lá na frente considerada até mesmo uma pessoa com glaucoma. Isso é verdade? Realmente nós vamos tendo perda de fibras do nervo óptico normalmente e o glaucoma só acelera essas perdas? Existe um gráfico que volta e meia o pessoal apresenta nos congressos que diz a seguinte informação. Nós temos vamos colocar assim, uma carga genética, né, uma pré-programada, que a gente vai perdendo as fibras nervosas lá do nosso fundo de olho ao longo da vida de uma maneira muito lenta. E, teoricamente, a gente, se vivesse até 120, 130, 140 anos, ainda teria uma quantidade de fibra suficiente para você ter uma visão muito satisfatória. O que acontece no glaucoma? O ritmo de perda ele é muito acelerado, ele acontece muito antes do esperado. Então a pessoa começa a perder muito mais célula do que deveria, e se ela não tratar, ela vai ficar cega, né? Morrer enxergando muito pouco, ou praticamente cego. Quando a gente fala que no início ele não dá sintoma, lá no fim, quais são os sintomas?
como a pessoa enxerga? Apaga tudo? Como que é, Fabiano? A gente costuma falar que a pessoa fica com uma ilha de visão, né? Então, o campo visual da pessoa vai fechando, chega num ponto que ele enxerga como se fosse por um canudo, como se ele estivesse enxergando por um tubo, né? Uma visão tubular. Fica com uma ilha só central e que, eventualmente, até nem essa ilha central ele tem. Ele não enxerga nada, não sabe nem se é claro nem escuro, fica tudo preto. Certo. Então, para o nosso telespectador entender, eu estou olhando aqui para frente, mas eu estou vendo aqui um copo, mesmo sem olhar diretamente, estou vendo o papel. A pessoa com glaucoma vai perdendo tudo isso, não vê nada em volta e só enxerga em frente. Exatamente. Isso daí acaba limitando a vida profissional, dirigir e uma série de outras coisas. Ela não consegue se locomover, porque ela não consegue ter uma noção do espaço onde ela está. Então ela não pode dirigir, ela não pode, por exemplo, trabalhar, ela não pode fazer praticamente nada sozinha, porque ela não sabe nem onde ela está. Ela consegue enxergar muito pouco e só olhando reto para frente e num espaço muito pequeno ainda. E isso não volta de jeito nenhum? Infelizmente não. A perda das células ganglionares da retina, que formam o nervo óptico, isso é irreversível. Daí a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Então, na verdade, a pessoa descobrindo precocemente, inicia um tratamento, vai preservar o nervo, vai preservar essa camada de fibras e lá na frente não vai ter essa visão tubular, tendo uma qualidade de visão muito melhor. Com certeza, com certeza. Os pacientes que fazem normalmente o segmento correto, que usam a medicação, que fazem os retornos para os exames complementares sequenciais, a grande maioria que adere ao tratamento de uma maneira correta mantém o seu campo visual muito bom ou com perdas muito discretas por muito tempo. Isso é importantíssimo dizer. Por quê? Porque o diagnóstico precoce está diretamente ligado a um bom exame que se faça. Você fazer uma consulta oftalmológica só para óculos, eu quero só trocar o óculos. Opa, você pode estar negligenciando um glaucoma. O médico tem que examinar o teu fundo do olho, medir a pressão dos seus olhos para depois fazer um exame de óculos. Então é importantíssimo que a consulta seja uma consulta oftalmológica, com um oftalmologista, para que ele realmente tenha um exame completo em mãos e possa diagnosticar precocemente uma doença como o glaucoma, Fabiano. Com certeza. Voltando a frisar que isso é da alçada do médico oftalmologista. Ou seja, quem tem que examinar o paciente, não só para grau de óculos, mas para fazer um exame completo, é o médico oftalmologista que tem o treinamento para isso. Ele vai prescrever o óculos se for necessário, mas vai fazer também os outros exames que fazem parte da consulta. Bom, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara, bem sucinta e que o nosso telespectador tenha entendido. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queira encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o Dr. Fabiano terá o maior prazer em respondê-las. Gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Muito bem. Em primeiro lugar, lembrar da importância dos exames anuais. No mínimo, uma vez por ano, qualquer faixa etária, a pessoa deve passar pelo seu médico oftalmologista para fazer um exame, para ser medida a sua pressão, ser medida a sua acuidade visual, a sua visão e, eventualmente, se o médico achar que tem necessidade, fazer algum exame complementar. E para quem já tem a doença ou tem fatores de risco, como a gente elencou aqui, histórico familiar, se a pessoa é afrodescendente, se ela tem miopia elevada, se ela faz uso de cortisona de maneira crônica, se ela já teve cirurgia ocular prévia, ela deve fazer esses exames de maneira mais seriada, ou seja, em menor espaço de tempo, e aderir ao tratamento de uma maneira correta. Sem dúvida nenhuma, a prevenção aí é o melhor caminho para que lá na frente não se arrependa e não tem mais como voltar, né, doutor? É uma doença que acabou de estragar o nervo, não tem retorno mesmo. Bom, muito obrigado mais uma vez ao Dr. Fabiano, muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.